Alguma vez olhou para um grande evento histórico e pensou: "Uau, isso foi impressionantemente estúpido"? Bem, a era da proibição na América não foi apenas um lapso de mau julgamento. Foi um festival completo de tolice. Desenterramos 33 momentos de loucura legislativa pura e não diluída e de vergonha social da época em que a nação tentou banir a bebida. Prepare-se para uma lição de história sobre como estragar as coisas espetacularmente. 1. Começando com algo realmente bombástico, pessoal. A iniciativa de saúde pública do governo dos Ixmiquilpa, que foi, na verdade, uma onda de envenenamento em câmara lenta. Para impedir as pessoas de beber álcool industrial, que sejamos justos, não era exatamente champanhe. O tio Sam teve uma ideia brilhante: ordenar aos fabricantes que o desnaturalizassem. A sua receita 5 estrelas? Basta adicionar um pouco de coisas como querosene, uma pitada de pesticidas tipo estricnina, talvez um pouco de gasolina, uma sugestão de clorofórmio. Sabe os ingredientes habituais para um coquetel de terça-feira à noite, se estiver a tentar ativamente matar alguém? Eles até publicaram essas receitas de veneno. O plano genial era: se soubesse a axila de Satanás e pudesse matá-lo, as pessoas não o beberiam. Reviravolta na trama. Pessoas desesperadas, ávidas por um barato, beberam-no de qualquer maneira, resultando em umas estimadas 10.000 mortes, além de uma deliciosa rodada bônus de cegueira e paralisia para muitos outros. Então, objetivo alcançado? Não, a menos que o objetivo fosse tornar a bebida muito mais pesada e mortal. 2. A seguir, vamos dar uma ovação de pé aos verdadeiros heróis da era da proibição. Médicos que de repente descobriram que o uísque era a cura para... bem, para tudo. Com uma constipação? Uísque. A sentir-se um pouco embaixo? Uísque. O seu peixinho dourado parece triste? Provavelmente também precisa de um pouco de uísque. Blocos de receitas tornaram-se varinhas mágicas, transformando farmácias em lojas de bebidas disfarçadas, à medida que o uísque medicinal voava das prateleiras. Alguns médicos estavam a passar tantas receitas para o tônico restaurador do velho avô que praticamente precisavam dos seus próprios assistentes pessoais só para dar conta do recado. E aqui está o mais engraçado: não era só para humanos. Havia relatos reais de veterinários a prescreverem bebidas alcoólicas para animais de estimação. Sim, senhora McGillicuddy, o Buster, o Beagle, precisa claramente deste meio litro de uísque de centeio para a sua... angústia existencial. Claro, doutor. O que for preciso para passar pelo período de seca. 3. Já alguma vez viu um produto que praticamente grita: "Por favor, estou a implorar, infrinja a lei comigo"? Conheça os "Aviso, definitivamente não faça vinho". Tijolos de uva e xarope de malte. Com a bebida oficialmente na lista negra, algumas lendas absolutas da indústria alimentar começaram a vender estes tijolos de sumo de uva concentrado e latas de xarope de malte com aparência inocente. O verdadeiro ouro da comédia estava na embalagem. Cobertas com etiquetas gigantescas, estas coisas vinham com instruções super detalhadas, passo a passo, sobre o que você absolutamente, positivamente, não deveria fazer. Como: aviso. Sob nenhuma circunstância deve dissolver isto em água, adicionar uma pitada de fermento e, depois que o céu o proíba, deixá-lo num local quente durante 3 semanas, porque isso o transformaria terravelmente em vinho. Ou para o xarope de malte. Não pense sequer em como isto poderia tornar-se cerveja. Era menos um aviso legal e mais uma receita atrevida, sancionada pelo Estado, para ficar bêbado. A audácia estúpida é simplesmente de lamber os beiços. 4. Certo, segurem os vossos chapéus, porque esta próxima não é apenas estúpida. É como um incêndio de 5 alarmes numa fábrica de más ideias. Estamos a falar de canções de embalar com chocolate, doces alcoólicos para o bom sono das crianças. Não estou a inventar isto. Numa era que tentava secar a nação,
Alguns confeiteiros aparentemente olharam para as crianças da América e pensaram: sabem o que elas precisam? Chocolates recheados com rum para as ajudar a adormecer. Não eram apenas guloseimas sorrateiras para adultos. Algumas eram ativamente comercializadas com a sugestão incrivelmente irresponsável de que eram uma boa maneira de ajudar as crianças. Adivinhou? A dormir. Conseguem sequer imaginar? A pequena Suzy está um pouco hiperativa? Esquece a história de ninar, querida. Dá-lhe um par destes bombons de conhaque. É o tipo de conselho parental que faz questionar se o país inteiro estava a sofrer de insolação coletiva. Verdadeiramente, uma decisão estúpida para a história. 5. Agora, vamos passear pelo mundo da espionagem de alta moda. Ou melhor, por tentativas de camuflagem hilariamente terríveis. Apresentamos a couture de sapatos de vaca, o acessório indispensável para o destilador ilegal da era da proibição. O desafio: como esgueirar-se pelo seu alambique ilegal na mata sem que aqueles agentes federais chatos, os fiscalizadores, rastreassem as suas pegadas humanas. A solução genial? Amarrar uns blocos de madeira caseiros, esculpidos para parecerem cascos de vaca. A ideia era enganar a polícia, fazendo-os pensar que um grupo de vacas inocentes estava apenas a passear à noite, e não que o Bubba estava a transportar garrafões de aguardente. Você sabe que algum agente federal, provavelmente chamado agente Johnson, ficou ali a coçar a cabeça, completamente perplexo com uma vaca, que aparentemente trepava em árvores e sabia abrir portas de barracões. É um nível de criatividade estúpida que é quase impressionante. Quase. 6. Prepare-se para um despertar espiritual de proporções épicas e desconfiadamente sedentas. É o grande tsunami do vinho sacramental. Antes da lei seca, a quantidade de vinho usada para serviços religiosos era, digamos, bem tranquila. Um pequeno gole aqui, uma pequena cerimônia ali. Mas no momento em que a bebida alcoólica se tornou ilegal para as massas, bam! A América encontrou Deus. E Deus, aparentemente, gostava muito de vinho. De repente, a demanda por vinho sacramental disparou. Rabinos e padres eram como estrelas do rock, assediados por congregações que pareciam ter quadruplicado da noite para o dia, todos desesperados por seu trago de isenção religiosa. Não era apenas uma brecha. Era uma brecha pela qual se podia passar um caminhão Mack cheio de Merlot. Acontece que a maneira mais rápida de tornar uma nação incrivelmente devota é dizer que é a única forma legal de conseguir uma bebida. Amém a isso, eu acho. 7. Agora, vamos falar sobre melhorias domésticas, estilo lei seca, com o gin de banheira, onde a má higiene encontrou uma química ainda pior. Com bebidas decentes de repente mais escassas do que a promessa de um político, as pessoas tornaram-se engenhosas, ou talvez desesperadamente tolas. Eles começaram a destilar seu próprio gin em, você adivinhou, suas banheiras. A receita geralmente envolvia misturar álcool industrial frequentemente perigoso, o tipo de coisa não destinada ao consumo humano, com óleo de zimbro e talvez um pouco de glicerina para suavidade. Os resultados? Bem, eles variavam. Às vezes, você obtinha algo que tinha um sabor vagamente parecido com agulhas de pinheiro misturadas com arrependimento. Outras vezes, você obtinha num coquetel que podia levar à cegueira ou a outros problemas sérios de saúde. Era o projeto Faça Você Mesmo definitivo, se o seu resultado desejado fosse envenenar potencialmente a si mesmo e aos seus amigos. Verdadeiramente um ponto baixo na história da destilação caseira. 8. Já viu uma estratégia de aplicação da lei que parecia mais um esquete de comédia? Conheça as palhaçadas estilo Keystone Cop, de Easy Einstein e Mo Smith, os agentes mais desconcertantemente bem-sucedidos da lei seca. Estes dois não estavam exatamente a depender de perícias de ponta. Em vez disso, tornaram-se lendas por suas milhares de prisões, frequentemente alcançadas usando disfarces ridiculamente teatrais.
Estamos a falar de barbas falsas que pareciam estar a cair, perucas tortas, disfarçando-se de coveiros, condutores de elétricos, pescadores, até mesmo damas da alta sociedade. A parte verdadeiramente tola de tudo isto, os seus disfarces, muitas vezes cômicos e de nível vaudeville, realmente funcionavam. Repetidamente. Donos de speakeasies e contrabandistas de bebidas, aparentemente facilmente enganados por um homem com uma peruca terrível, continuavam a cair na armadilha. Isso faz você questionar as habilidades de observação do submundo dos anos 1920. 9. Imagine isto, uma grande exibição pública de lei e ordem que sai espetacularmente pela culatra. Bem-vindos à grande farra da bebida no esgoto, quando destruir contrabando se transformou numa festa de rua improvisada e bastante nojenta. Para mostrar que levavam a sério a fiscalização, os agentes frequentemente organizavam incursões dramáticas, quebrando barris de bebida alcoólica confiscada e derramando-a diretamente nas sarjetas e esgotos da cidade. A mensagem pretendida era: o crime não compensa. O resultado real? Cidadãos engenhosos e incrivelmente corajosos frequentemente afluíam a jusante com baldes, copos ou qualquer coisa que pudesse conter líquido, tentando recolher a bebida grátis, ainda que contaminada pelo esgoto. Era destruição pública em contra-embriaguez pública, com uma pitada de tifo potencial. Um ciclo verdadeiramente tolo de desperdício e, bem, mais desperdício. 10. A seguir, vamos fazer uma viagem à capital indiscutível do desafio à lei seca. Detroit. A cidade funil de bebida transfronteiriça. Graças à sua localização privilegiada, a apenas um tiro de pedra do outro lado do rio de Windsor, Canadá, onde a bebida era maravilhosamente legal, Detroit tornou-se o principal centro de contrabando. A sério, estima-se que 75% de todo o licor ilegal que entrava nos Seitanakamuak passava pelo funil Detroit-Windsor. Os contrabandistas de bebidas usavam de tudo. Eles tinham carros tunados a correr pelo rio congelado no inverno. Eles construíram oleodutos submarinos. Eles tinham pequenos barcos, grandes barcos, provavelmente até alguns nadadores ousados com pacotes impermeabilizados. Era uma maravilha logística de ilegalidade, fazendo uma lei nacional parecer uma sugestão educada numa cidade muito determinada e muito sedenta. A mera escala do desafio desta única cidade é hilariantemente tola. 11. De luto por um ente querido perdido? Ou apenas a transportar muito uísque? Vamos explorar funerais para fantasmas, cheios de espíritos reais. Os contrabandistas de bebidas, abençoados sejam os seus pequenos corações inventivos, rapidamente perceberam que a polícia tendia a ser um pouco respeitosa, ou pelo menos hesitante, perto de cortejos fúnebres. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a encenar funerais falsos. Carros funerários elaborados, carregadores de caixões sombrios e caixões muito pesados, faziam solenemente o seu caminho pela cidade. Só que, em vez do querido tio Earl falecido, esses caixões estavam frequentemente repletos de garrafas de uísque, gin e rum. Isso deu um novo significado a elevar os espíritos. Só se pode imaginar a surpresa se um carregador de caixões desajeitado alguma vez deixasse cair um daqueles caixões preciosos e tilintantes. Uma decepção verdadeiramente grave e gravemente tola. 12. Alguma vez desejaste um centro comercial que vendesse exclusivamente bebidas alcoólicas e flutuasse? Bem, durante a proibição, esse sonho tornou-se realidade com a Rum Row, o centro comercial flutuante de bebidas alcoólicas em águas internacionais. Imagina só, uma armada massiva de navios, completamente carregados com álcool do Canadá, da Grã-Bretanha e das Caraíbas ensolaradas, todos ancorados tentadoramente fora das águas territoriais dos Useuá, geralmente a cerca de 3 a 12 milhas da costa. Estes não eram navios piratas, eram superlojas flutuantes de bebidas. Capitães audazes de lanchas, os Rum Runners,
faziam então viagens de alta velocidade sob o manto da escuridão. Até estes navios carregavam contrabando e corriam de volta para abastecer os bares clandestinos escondidos da América. Era um ecossistema ilegal inteiro a prosperar ao largo da costa, ridicularizando as leis terrestres. Totalmente audacioso. E totalmente estúpido que tenha funcionado tão bem. 13. Muito bem. Segurem-se aos vossos chapéus para esta próxima, porque é um feito marcante em termos de embaraço legislativo. Estamos a falar da única emenda constitucional tão má que clicaram em Tropaquizé. Pensem nisso. A Constituição dos Espartaósua é algo bastante importante, certo? Alterá-la é um assunto sério. No entanto, a 18ª emenda, aquela que nos trouxe o glorioso caos da proibição, detém a distinção única e profundamente embaraçosa de ser a única emenda alguma vez revogada. Eles tiveram literalmente de aprovar outra emenda, a 21ª, só para dizer, ok, erro nosso, aquela coisa toda de nunca mais bebidas foi uma ideia monumentalmente estúpida. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. É como escrever uma sequela terrível para um filme adorado e depois ter de lançar outro filme que apaga a sequela da linha do tempo. O auge do ópice governamental. 14. Alguma vez quiseste fazer um cruzeiro que não ia absolutamente a lado nenhum, mas ainda assim prometia uma diversão incrível? Bem-vindos a bordo dos Cruzeiros da Proibição, para lado nenhum, mas direto para o paraíso da bebida. Empreendedores espertos encontraram uma brecha maravilhosamente estúpida na lei. Os navios carregavam-se com passageiros ansiosos e zarpavam dos portos americanos. O seu destino? Apenas a algumas milhas da costa, para além do limite territorial dos Iuma. Assim que atravessavam aquela linha invisível para águas internacionais, bum! Os bares abriam-se de par em par, as bandas começavam a tocar e os passageiros podiam beber legalmente até um estado de esquecimento feliz. Depois, após algumas horas de folia em alto mar, o navio simplesmente voltava para a América Seca. Tudo perfeitamente legal, tudo completamente absurdo e uma forma fantástica de ignorar uma proibição nacional sem sequer precisar de passaporte. 15. A seguir, uma aula magistral de engano, ou talvez apenas teatralidade sem sentido. O piano bar fantasma, tudo aparência, sem bebida, mas muitos subornos. Imagina isto. Entras no que parece ser um bar clandestino movimentado. Há um tipo a dedilhar as teclas do piano, um longo balcão polido, talvez até algumas figuras obscuras no canto. A única coisa que faltava? Álcool de verdade. Alguns empresários, empreendedores e bastante cínicos montaram estes bares clandestinos completamente falsos. Toda a farsa, a música, a decoração era puramente para exibição. O seu verdadeiro modelo de negócio era parecer um bar ilegal para que pudessem recolher dinheiro de proteção ou subornos da polícia local, ou talvez apenas para impressionar os seus amigos menos exigentes. É um nível de compromisso com uma fachada inútil que é, francamente, inspirador na sua estupidez. Tudo chama, nada de substância e definitivamente sem gin. 16. Façamos um grande e alcoolizado brinde aos nossos amigáveis vizinhos do norte, o Canadá. O nosso amigável geyser alcoólico do norte. Enquanto a América estava supostamente mais seca que uma bolacha esquecida, as províncias canadianas, particularmente as que faziam fronteira com os Essex-Nawa, estavam a ter uma festa absoluta. Eles licenciaram alegremente destilarias e cervejarias para operar a todo vapor, produzindo oceanos de uísque, cerveja e outras bebidas espirituosas. E para onde foi toda aquela adorável e legal bebida canadiana? Bem, ela, misteriosamente, encontrou o seu caminho para o sul, em vastas quantidades, contrabandeada através da fronteira por avião, comboio, automóvel e provavelmente até por pombo-correio. Foi um pacote de estímulo econômico não oficial para o Canadá, cortesia da tentativa espetacularmente estúpida da América de legislar a sede até a sua inexistência.
Obrigado pela ajuda, né? 17. Agora, vamos nos aventurar no reino do folclore, com uma história tão maravilhosamente absurda que simplesmente tem que ter um fundo de verdade. O Lago da Aguardente de Kentucky, onde até os peixes ficaram bêbados. Ou assim dizem as lendas. Nas colinas e vales remotos de Kentucky, um foco de destilação ilegal, abundam histórias de lagos inteiros ou grandes lagoas isoladas sendo usados como sistemas de resfriamento improvisados e maciços para alambiques de aguardente, ou mesmo como locais de descarte para excesso de produto ou evidências quando os fiscais se aproximavam demais. E, naturalmente, circulavam histórias de que a população de peixes local, exposta a todo aquele escoamento de alta graduação alcoólica, desenvolveu um certo gosto pela coisa. Imagine, roubá-los dando cambalhotas e bagres cantando cantigas de mar. Embora provavelmente exagerada, a imagem de todo um ecossistema aquático em uma bebedeira permanente é simplesmente gloriosamente estúpida demais para ser ignorada. 18. Já se perguntou como a outra metade vivia durante a lei seca? Bem, se você fosse um diplomata estrangeiro em Washington, D.C., você vivia muito, muito molhado. Bem-vindo à mala diplomática, ou como era mais precisamente conhecida, o roteiro diplomático de bares. Embaixadas estrangeiras, veja bem, são tecnicamente solo soberano de seus respectivos países. Isso significava que as leis dos os e o Uicurucia, incluindo a 10ª emenda, não se aplicavam dentro de suas paredes. Como resultado, essas embaixadas tornaram-se lendários oásis de álcool. Suas adegas eram frequentemente mais bem abastecidas do que a reserva particular de Al Capone, e serviam como clubes exclusivos e muito alcoólicos para os bem conectados, os poderosos e qualquer um com sorte suficiente para conseguir um convite. Foi um exemplo gritante e ostensivo de como a lei seca era frequentemente uma regra para vós, mas não para mim, especialmente se eu tivesse um passaporte diplomático. Completamente injusto e completamente estúpido em sua hipocrisia. 19. Prepare-se para um mistério médico que é menos Dr. House e mais Casa dos Horrores. É o Jake Leg Jive, uma dança de agonia trazida a você pela ganância corporativa e bebida tóxica. Desesperados por uma euforia legal, milhares recorreram ao extrato de gengibre jamaicano, carinhosamente conhecido como Jake. Era um medicamento patenteado com um teor alcoólico super alto. Parece uma boa solução, certo? Errado. Um fabricante particularmente desprezível, em uma atitude de corte de custos monumentalmente estúpida e maligna, decidiu adulterar seu Jake com um plastificante industrial tóxico. Eles sabiam dos riscos. O resultado? Milhares de bebedores sofreram danos nervosos irreversíveis, levando a uma mancada ou arrastar de pés distinto, doloroso e permanente, conhecido como a perna Jake. Foi uma catástrofe de saúde pública nascida da pura e não adulterada estupidez corporativa e um testamento aos perigosos extremos a que a lei seca levou as pessoas. 20. Agora vamos falar sobre os executores deste nobre experimento, especificamente o que eles faziam depois do expediente. Apresentando policiais versus bebida, festas oficiais da polícia serviam bebidas mais fortes que os speakeasies. A hipocrisia aqui é tão densa que você poderia espalhá-la no pão. Enquanto os departamentos de polícia de todo o país tinham a tarefa de reprimir o álcool ilegal, invadir speakeasies e prender contrabandistas, uma melodia ligeiramente diferente era frequentemente tocada em suas próprias festas particulares. Histórias, e até algumas evidências bastante sólidas, surgiram de funções e festas oficiais da polícia estando absolutamente inundadas de bebida confiscada. E não estamos falando da variedade barata de gin de banheira. Ah, não. Eles frequentemente tinham acesso ao que era bom, às vezes de melhor qualidade e maior teor alcoólico do que o que você poderia encontrar em um speakeasy comum e mal iluminado. Isso sim é uma vantagem do trabalho. Estúpido e profundamente irônico.
21. A justiça é cega, dizem. Mas durante a lei seca, ela também estava um pouco embriagada? Vamos considerar jurados recebendo um suco. Justiça servida com uma dose de aguardente por baixo da mesa. Em algumas partes do país, particularmente em áreas rurais com uma forte tradição de fabricação caseira de bebidas, os processos judiciais assumiram uma atmosfera bastante, digamos, informal. Não era totalmente inédito que jurados em julgamentos da lei seca, as mesmas pessoas que decidiam o destino de contrabandistas acusados, fossem influenciados por um pouco de hospitalidade local. Estamos falando de réus ou seus vizinhos amigáveis discretamente, passando aos jurados amostras de sua melhor aguardente, às vezes até durante o próprio julgamento, talvez passadas por debaixo da mesa ou durante um recesso. Isso certamente dá um novo rumo às deliberações, não é? Uma maneira estúpida de gerir um sistema legal, mas provavelmente uma ótima maneira de conseguir uma absolvição. 22. Num mundo de bebidas alcoólicas falsificadas diluídas, perigosas e francamente nojentas, um nome se destacou por realmente entregar o que prometia. Conheça The Real McCoy, onde o seu nome de marca criminosa literalmente significava "Esta bebida não o deixará cego". O capitão William McCoy era um lendário contrabandista de rum, e a sua fama era incrivelmente simples, mas revolucionária para essa época. Ele nunca, jamais adulterava o seu licor. Ele não o diluía. Ele não o misturava com produtos químicos industriais. Ele vendia destilados puros e não adulterados. A sua bebida era tão consistentemente de alta qualidade e crucialmente segura que The Real McCoy rapidamente se tornou uma frase popular, uma referência para algo genuíno, autêntico e de primeira linha. É hilariamente irônico que, numa era definida por uma lei contra o álcool, o maior elogio que se podia dar a algo era compará-lo a um produto ilegal vendido por um criminoso notório. Estúpido, mas também uma espécie de marketing brilhante. 23. Vamos parar um momento para apreciar o caos puro e não adulterado da química amadora com a estupidez explosiva das operações amadoras de moonshining. Nem todos os que tentavam produzir bebidas alcoólicas ilegais durante a proibição eram destiladores experientes com segredos de família de gerações. Ah, não. Muitos eram amadores entusiastas, mas perigosamente inexperientes, montando alambiques improvisados nos seus porões, galpões ou nas profundezas do mato. Essas engenhocas, muitas vezes montadas com peças de reposição e uma oração, eram notoriamente instáveis. O resultado? Explosões e incêndios frequentes e espetaculares. Estes não eram apenas pequenos acidentes. Eles podiam derrubar edifícios, causar ferimentos graves ou até mesmo matar o aspirante a moonshiner. Isso adicionou uma nova camada de perigo à aquisição de uma bebida, transformando um simples desejo por um trago num risco potencialmente fatal. Estúpido, perigoso e provavelmente muito barulhento. 24. Quando o seu principal produto se torna ilegal da noite para o dia, o que uma grande cervejaria deve fazer? Pivota, meu caro, pivota! Mesmo que essa virada leve a alguns produtos verdadeiramente desconcertantes. Bem-vindo ao circo de sobrevivência da Anheuser-Busch, de cerveja. Quase sem álcool a elefantes de vidro. Desconcertantes? Para se manterem à tona durante os anos da proibição, grandes cervejarias como a Anheuser-Busch tiveram que ser criativas. Elas produziram bebidas de cereais, também conhecidas como cerveja quase sem álcool, o que era tão emocionante quanto parece. E, mais inteligentemente, xarope de malte. Ostensivamente para fazer pão, mas todos sabiam o seu verdadeiro propósito. Elas também fabricavam levedura, gelados e, numa jogada que ainda hoje confunde historiadores e estudantes de marketing, uma gama de produtos puramente decorativos e não alcoólicos, incluindo, sim, elefantes de vidro. Porque quando a América está sedenta por cerveja, obviamente a próxima melhor coisa que se pode oferecer
é um frágil paquiderme de vidro. Uma tentativa verdadeiramente estúpida, mas estranhamente encantadora, de manter as operações em funcionamento. 25. Agora, para uma história de hipocrisia tão descarada que é quase admirável na sua pura audácia. Vamos revisitar o contrabandista de Capitol Hill, mantendo o Congresso animado, literalmente dentro dos salões do Congresso. Por quase uma década, um homem chamado George Cassidy, carinhosamente apelidado de O Homem do Chapéu Verde, dirigiu um serviço de entrega de bebidas altamente bem-sucedido e notavelmente aberto. Os seus clientes principais? Os próprios congressistas e senadores do Secaucus Steels, que estavam a escrever, debater e votar as leis que tornavam o álcool ilegal para todos os outros. Cassidy fazia as suas rondas nos edifícios de escritórios da Câmara e do Senado, recolhendo pedidos e entregando a mercadoria. É um exemplo impressionante de regras para ti, mas não para mim. Os legisladores que deveriam estar a apoiar a proibição estavam, em muitos casos, secretamente, ou nem tão secretamente, a desfrutar dos seus frutos proibidos. Estúpido, duplicado e profundamente desilusionante. 26. Quando não se pode passar por cima ou contornar a lei, às vezes é preciso passar por baixo dela, literalmente, apresentando o grande sistema de túneis de moonshine de um porão de igreja. Os contrabandistas eram, no mínimo, engenhosos, e a sua criatividade para contornar a proibição não conhecia limites. Num exemplo particularmente memorável e discutivelmente sacrílego dessa criatividade, surgiram histórias de elaborados sistemas de túneis a serem escavados. Estas não eram apenas pequenas passagens. Algumas eram feitos de engenharia significativos. E os seus pontos de partida? Às vezes, negócios aparentemente inocentes ou numa história lendária que ainda é sussurrada do porão de uma igreja. Imagine solo sagrado no topo, bebidas não santas a fluir por baixo. Tudo para transportar secretamente moonshine para pontos de distribuição, escondidos ou speakeasies. É um nível de dedicação à burra desobediência que é quase bíblico na sua abrangência. 27. Se você vai quebrar a lei, por que não fazê-lo com um pouco de desorientação baseada na fé? Vamos falar sobre contrabando com uma oração e, às vezes, uma garrafa escondida numa Bíblia escavada. Alguns dos contrabandistas mais astutos perceberam que os agentes da lei, mesmo os mais endurecidos, tendiam a hesitar um pouco em revistar minuciosamente indivíduos vestidos como clérigos ou veículos adornados com símbolos religiosos. Então, eles adotaram o disfarce. Homens vestidos de padres ou ministros, mulheres de freiras, todos com o dever solene de transportar álcool ilegal. Às vezes, os seus textos sagrados eram literalmente escavados para esconder um frasco ou dois. Era uma tática inteligente, embora moralmente questionável, que muitas vezes funcionava, provando que um colarinho clerical poderia ser uma camuflagem surpreendentemente eficaz para atividades criminosas. Espíritos santos, de fato. Burro, mas inegavelmente astuto. 28. Já leu um conjunto de instruções tão cheio de falhas que parecia mais uma sugestão? Essa foi a Lei Volstead, uma aula magna sobre como escrever uma lei que praticamente implora para ser quebrada. Esta foi a peça legislativa projetada para realmente fazer cumprir a 18ª emenda. O problema? Foi redigida com tantas lacunas, definições vagas e exceções explícitas que era menos uma proibição estanque e mais uma peneira que vazava. Havia disposições para álcool medicinal, que vimos ser hilariamente abusadas. Havia exceções para vinho sacramental, e talvez o mais famoso, permitia que indivíduos fizessem cidra e sumos de fruta não intoxicantes exclusivamente para uso em suas casas. Até 200 galões por ano por domicílio. Adivinhe quantas pessoas se tornaram de repente ávidos fabricantes de sumos de fruta, cujas misturas simplesmente fermentavam.
Uma lei burra e facilmente explorável desde o início. 29. Imagine uma fortaleza projetada não para manter objetos de valor dentro, mas para manter o veneno fora, ou melhor, para garantir que o veneno entre. Bem-vindo a Fort Knox para veneno, protegendo as plantas de desnaturação de bebidas alcoólicas. As instalações industriais onde o álcool era oficialmente misturado com toxinas deliciosas, como o metanol, para torná-lo intragável, tornaram-se, ironicamente, zonas de alta segurança. Por que a guarda pesada? Porque os contrabandistas estavam constantemente a tentar infiltrar-se nelas. O objetivo deles não era roubar o álcool já envenenado. Ah, não. Eles queriam subornar trabalhadores ou encenar assaltos ousados para colocar as mãos no álcool industrial não adulterado, antes que o governo pudesse adicionar o seu delicioso coquetel de venenos. Era um bizarro jogo de gato e rato, centrado em garantir que um produto supostamente intragável permanecesse assim, ou não. Totalmente convoluto e totalmente burro. 30. Quando as torneiras secam e os speakeasies são invadidos, para onde uma alma desesperada se vira em busca de um barato? Às vezes, para o armário do banheiro. Vamos falar sobre beber seu perfume e tônico capilar. O cheiro de pura desesperação e profunda burrice. Os extremos a que alguns indivíduos chegaram para encontrar qualquer forma de álcool durante a lei seca eram verdadeiramente alucinantes e trágicos. Movidos pelo vício, desespero ou apenas por decisões realmente ruins, as pessoas recorriam a beber coisas que nenhuma pessoa sã jamais consideraria ingerir. Estamos a falar de perfume real, colônia, tônicos capilares, muitas vezes contendo álcool industrial, externo, combustível de cozinha enlatado, coado através de pão, e até mesmo, horrivelmente, anticongelante. As consequências para a saúde eram, como se pode imaginar, muitas vezes catastróficas, levando a envenenamento, cegueira ou morte. Um testemunho sombrio dos extremos burros e perigosos, nascidos de uma lei equivocada. 31. Agora, para uma deliciosa reviravolta irônica que prova que mesmo as melhores intenções podem correr espetacularmente mal e depois fazer uma inversão de marcha. Vamos falar sobre as senhoras que disseram: na verdade, toda esta coisa da lei seca é burra. Vamos corrigir. Veja bem, os movimentos de temperança femininos desempenharam um papel massivo na aprovação da lei seca em primeiro lugar. Elas fizeram campanha arduamente, argumentando que protegeria as famílias e reduziria os males sociais. Avancemos alguns anos para o caos, crime e corrupção gerados pela 12ª emenda. E uma poderosa nova organização de mulheres emergiu. A Organização de Mulheres para a Reforma da Proibição Nacional, ou a OMPR. Estas não eram cruzadas anti-álcool. Eram mulheres pragmáticas que olharam para o desastre que a lei seca se tinha tornado e disseram: não, não é isso. Elas argumentaram com veemência que a lei era um fracasso catastrófico, gerando mais crime, mais corrupção e um profundo desrespeito pela própria lei. Elas tornaram-se uma força importante para a revogação, dizendo efetivamente: erramos. Esta nobre experiência acabou por ser uma ideia nobremente burra. O derradeiro "eu avisei", orquestrado pela mesma demografia que ajudou a iniciá-lo. 32. Já se perguntou como o governo compensou todo aquele dinheiro perdido com a bebida? Prepare-se para a evasão fiscal mais estúpida da história. Adeus bilhões da bebida. Olá imposto de renda permanente. Quando a lei seca fechou a porta para as vendas legais de álcool, o governo federal de repente se viu com um buraco do tamanho do Grand Canyon em seu orçamento. Todos aqueles agradáveis impostos especiais sobre cerveja, vinho e destilados sumiram, desapareceram. Puf! Então, qual foi a sua solução brilhante e de longo prazo para preencher este abismo financeiro e financiar a nação? Eles decidiram expandir massivamente e tornar permanente o relativamente novo,
e anteriormente muito menor, imposto de renda federal para todos os americanos. Isso mesmo. Numa troca espetacularmente estúpida, a América trocou sua amada e geradora de receita, bebida por um encontro anual com o cobrador de impostos que continua até hoje. Um brinde a essa consequência não intencional, eu acho. Todo dia 15 de abril você pode agradecer a lei seca. 33. E finalmente, a grande, irônica e constrangedora reviravolta desta triste saga. A América acabou bebendo. Mais e mais assustadora. Bebida. Então a lei seca falhou. Mais estúpido? Depois de todas as batidas, as prisões, os envenenamentos, a corrupção política, as guerras de gangues e a completa agitação da sociedade americana, qual foi o resultado líquido do experimento nobre? Bem, muitos historiadores argumentam que o consumo per capita de álcool nem sequer diminuiu significativamente. Em alguns casos, pode até ter aumentado. E o que as pessoas estavam bebendo? Era frequentemente muito mais forte, incrivelmente perigoso, completamente não regulamentado e, às vezes, fabricado numa banheira ao lado de um patinho de borracha. Assim, a lei criada para impedir que a América bebesse, discutivelmente, apenas fez os americanos beberem álcool mais sombrio e mortal, ao mesmo tempo em que deu origem ao crime organizado e corrompeu tudo o que tocou. Não foi apenas um fracasso, foi um fracasso de proporções tão épicas e estúpidas que merece sua própria ala no Museu das Ideias Terríveis. Então, a lei seca. Uma aula magistral nacional em consequências não intencionais e verdadeiras e épicas gafes governamentais. 33 razões pelas quais foi espetacularmente estúpida. Mas sejamos francos nos comentários. Preciso das suas opiniões mais quentes sobre isto. Foi a lei seca a lei principal mais estúpida alguma vez promulgada na história? Ou consegue nomear uma legislação ainda mais monumentalmente idiota de qualquer lugar, a qualquer hora, que a supere em pura estupidez alteradora do mundo? Traga as provas. Se dissecar a idiotice histórica é a sua praia, clique no botão de gosto e inscreva-se. Você não vai querer perder o desastre estarrecedor que desvendaremos a seguir. Mantenha-se curioso, mantenha-se crítico, inscreva-se.